Eba, Networker! Seja muito bem-vindo a mais uma live da reciprocidade. Vamos fixar o nosso tema aqui. Como você já sabe, eu dedico parte da minha história a contribuir com os colegas advogados e essas lives da reciprocidade foram uma das formas que eu encontrei de trazer conteúdo, muita coisa bacana, muita coisa extremamente útil para a nossa advocacia atual. Oi, Olá, Dani. Eduardo. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, tudo maravilha. Tô cortando a minha cabeça aqui. Deixa, deixa eu me Ah, ajeitar. sim, tá um pouquinho pra cima. Tá me vendo agora bem, Dani? Agora deu. Legal. Agora tá Tô ótimo. cortando ainda um pouco, né? Então, o cabelo tá. E Só a quando gente você chega pra fica. frente. É isso aí. Então, vou ficar para trás, vou ficar assim. Pronto. Não vou cortar mais o cabeça. Dani, muito agradecida por você ter aceitado o convite, o meu convite de participar aqui da nossa live da reciprocidade aqui no nosso canal do Enchendo a Banca no Instagram. E assim, a gente tem como o mesmo valor, né? Porque você contribui com a advocacia trazendo essa parte da controladoria aqui, eu confesso, antes de te conhecer eu não sabia do que se tratava e você vai ter aí a possibilidade de explicar para os nossos live espectadores. Até peço pessoal, ó, quem vai entrando, vai convidando, vai no coraçãozinho para indexar aí no pro Instagram, o Instagram perceber que é um conteúdo de relevância. Bom, Dani, sem mais delongas, eu quero te agradecer imensamente. Você está dispondo aí de uma hora para falar sobre esse assunto que é tão bacana, tão importante, tão atual e que tão desconhecido. E antes de tudo, eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre faço aos meus convidados que são da área jurídica. Aliás, eu vou fazer a pergunta e já vou emendar que antes de a gente entrar no nosso assunto, eu sempre gosto de que o nosso convidado conte a sua história, se apresente contando a sua história. Então, Dani, a pergunta é, por que, que você resolveu, por que, que você se tornou advogado e depois conta como é que você enveredou para esse lado da controladoria jurídica? Mais uma vez, eu te agradeço. Eu que agradeço, Eduardo. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente. Foi um convite muito gostoso de aceitar, porque eu sempre admiro o seu trabalho, sempre estou seguindo aí as suas postagens e eu aprendo muito com você sobre networking. Ah, obrigado. Então, eu comecei como advogada, sim, atuei em vários escritórios como advogada, escolhi o direito meio que naquela época que você não sabe muito o que você quer fazer, né? Que você ainda está escolhendo a faculdade, e aí, dentre as opções, o direito se parecia muito comigo, então fui para esse lado. Só que quando eu comecei a atuar nos escritórios, conforme eu fui recebendo promoções, como acontece com muitos advogados por aí, ao invés do treinamento a gente recebe promoções e aí tem que aprender na raça, né? E aí eu fui enveredando para esse caminho da gestão. E no começo eu achei que eu estava saindo um pouco da minha área, falei, puxa, eu vou perder, né, aquilo que eu estudei, mas depois eu vi que não, que na verdade isso ampliou meu horizonte aí, e eu acabei indo para esse lado profissional também. Então tá. Controladoria tem a ver com gestão, então, é isso? Me explica para o Isso. pessoal, o Gestão de que é a escritórios. controladoria, que é a controladoria jurídica? Então, a controladoria jurídica, assim, quando a gente fala em gestão do escritório, é pegar um pouco daquelas ferramentas de administração de empresa e emprestar para o escritório. Então, dentre elas, nós temos o planejamento estratégico, o marketing jurídico, a gestão de pessoas, a parte de ciência e tecnologia, né, de TI e tudo mais. E a controladoria jurídica entra como uma organização dos serviços jurídicos.
Então, como isso funciona? Todo o trabalho do advogado, ele envolve muitas burocracias, né? Tanto para protocolar um prazo, como para recolher guias, como a própria leitura de publicações e tudo mais. Todo um back-office, né? Podemos dizer assim, que originalmente era feito por um estagiário assistente. Então, cada advogado acabava tendo um estagiário assistente e ia delegando ali as tarefas mais fáceis. E aí nós começamos a trabalhar uma parte organizacional melhor e a controladoria jurídica nasce disso, da organização desses serviços jurídicos. Então, com a controladoria, você consegue fazer tudo funcionar meio que como um reloginho, né? E aí os advogados ficam com mais tempo para fazer o peticionamento, desenvolver teses, aquilo que ele aprendeu na faculdade que ele tinha que fazer, né? E a controladoria também fica mais especialista nesse assunto, porque conhece todos os tribunais, processos eletrônicos, consegue otimizar o tempo. Então, o trabalho rende mais. E aí, todo mundo ganha produtividade. Originalmente, é isso. Todo mundo, eu acho que, não com essa palavra controladoria, mas quando pensa em gestão, ele pensa em otimização de tempo, né? E aí você está me dando um dado, está nos trazendo uma informação que é muito mais do que isso. Porque a gestão de tempo, evidentemente, é determinante, porque esse é o nosso único... Outro dia eu aprendi uma expressão dizendo que não é que o tempo é o seu bem mais importante. Ele é seu único bem. Então, a gente quer economizar o máximo possível dentro do escritório, né? E você está me dizendo que a controladoria, ela está por trás da integração de diversas situações, inclusive do planejamento, do marketing, da gestão, da parte de tecnologia. Então, em tese, ela antecede toda essa mecanização, vamos dizer assim, é isso. Então, aí dentro desse contexto, me explica mais ou menos quais são as funções da controladoria, o que a gente pode... me corrija se eu estiver errado naquilo que você está dizendo. Deu uma travadinha aqui. Agora voltou. Voltou? Voltou. Tá me ouvindo? Você entendeu bem? Você entendeu bem o que eu falei? Eu entendi. Você quer saber como que a controladoria funciona, quais as funções da controladoria e como que ela se amarra com esses outros pilares aí de gestão, certo? Exato. Acontece o seguinte, a controladoria, ela meio que organiza o escritório. Então, ela pulsa os serviços jurídicos. Chega a publicação, a controladoria lê, agenda, normalmente no software de gestão, e aí, agendando nesse software de gestão, já vai para as agendas dos advogados. E aí, todo o workflow dos advogados e do escritório vai obedecendo esse fluxo. Então, os advogados começam a fazer os prazos, e aí as guias são pagas via controle da controladoria, ou pelo cliente, ou no próprio financeiro do escritório, depende do escritório. Na sequência, a gente tem o protocolo desses prazos, depois novos prazos, audiências. Então, toda essa parte de amarração dos prazos, tudo que não é o peticionamento, a audiência em si, uma orientação oral em si, quem faz é a controladoria. Justamente para que o tempo dos advogados do setor técnico seja utilizado para melhorar a parte técnica e o relacionamento com o cliente. No segundo momento, a controladoria, além de toda essa gestão, esse controle dos prazos, ela age como um setor de qualidade e ela traz as informações com mais verdade para dentro das ferramentas de tecnologia. Então, software de gestão, se o escritório usa um gerenciador de documentos, está lá organizadinho porque a controladoria organiza e tem essa função de fiscalizar.
alguns robôs de automação, depende muito do tipo de banca. Então, todas essas inovações tecnológicas, a controladoria tem a função de trazer, justamente para continuar cada vez mais otimizando o tempo, aumentando a produtividade e setando os investimentos do escritório, né? Porque não adianta nada você adquirir de tecnologia que você não usa. Então, cabe à controladoria ter essa visão estratégica. Isso daqui vai ser preciso? É bacana? Não vai ser um custo absurdo e à toa para o escritório? Vai ter retorno? Então, toda essa parte a controladoria faz. Aí ela se alinha ao financeiro na parte de cobrança de honorários. Então, a controladoria vem e mostra para o financeiro os momentos de cobrança dos honorários, de acordo com o andamento do processo. Porque tem bancas que cobram por ato, outras por êxito, outras por entrada de ações e assim por diante. Então, toda essa amarração, a controladoria acaba fazendo. E na parte de marketing e relacionamento com o cliente, a controladoria consegue emitir relatórios para que os advogados avaliem e adotem as melhores estratégias para o cliente ou para o escritório. Aí depende do tipo de indicador que a gente estiver falando. Ou seja, a controladoria organiza todos os processos internos. E a controladoria ajuda a criar esses fluxos também? É na controladoria que a gente cria todos esses fluxos. Quando eu entro no escritório, por exemplo, para implantar uma controladoria jurídica, normalmente a primeira coisa que eu faço é um diagnóstico do escritório, começo a mapear os processos que existem para poder fazer novos fluxos mais eficientes e que se adequem ao escritório. Porque não adianta eu chegar lá com uma fórmula pronta, que aí o escritório se sente, né, acha que não vai se adequar. Então, cada controladoria é feita do jeitinho que o escritório precisa. E aí é um ponto bacana de se falar. Ela pode ser um departamento enorme e ela pode ser um departamento pequenininho, pode ser uma pessoa. Depende do tamanho do escritório. Deixa eu te perguntar uma coisa que acontece em relação a diversas áreas, mas eu percebo isso no networking, que é uma ferramenta de marketing jurídico. Então, imagino que na controladoria, eu quero que você me mostre, me traga a experiência que você tem tido. Eu percebo que existe uma necessidade de ter um sócio designado, por exemplo, para ter um olhar para essa área de marketing jurídico. Eu imagino que também em termos de controladoria é muito importante que os sócios estejam, um sócio ou os sócios, ou pelo menos um deles, desde que se alinhe tudo isso, né, estejam por trás desses processos. Mas em contrapartida eu noto que eles não querem participar disso. Existe uma certa... eles estão tão absortos na parte técnica do negócio e no relacionamento com o cliente que eles queriam ter uma fórmula pronta. Como é que tem funcionado para você isso? Como envolver o sócio? Eu gosto de dizer que é uma questão meio cultural mesmo, porque assim, tem escritórios que eu entro e que acham que a controladoria, na verdade, é um pool de estagiários que vai ficar ali fazendo todas as guias e todas as coisas que eles sempre mandaram os estagiários fazerem. E não é isso. Na controladoria nós temos a figura do controller, que ele é um advogado, normalmente que tem um nível gerencial, ele tem que saber gerenciar aquela equipe multidisciplinar. A gente tem pessoas, às vezes, de área administrativa, de área financeira. Então, assim, são vários tipos de profissionais que podem integrar a controladoria. Até mesmo hoje em dia, já estamos vendo profissionais da área de tecnologia, de programação, a integrar essa equipe por causa de BIs e tudo mais. Então, essa equipe de controladoria não é só um pool de estagiários. Então, o escritório tem que enxergar, em primeiro lugar, essa nova forma de trabalhar.
Porque às vezes eu entro no escritório e falo, olha, os protocolos não vão mais ser feitos pelo sócio, que às vezes quer fazer os protocolos. Eu falo, não, não vai mais, porque você perde muito tempo com isso. Não é produtivo para você. Vamos deixar uma pessoa especializada nos protocolos das diversas regiões. Hoje a gente já tem alguns softwares que fazem numa plataforma espelhada. Então, depende muito da realidade do escritório. E ele tem medo de deixar isso com outra pessoa. Então, a gente tem mesmo que mostrar que vai ser melhor, o que pode acontecer, achar alternativas. Há escritórios que não querem de jeito nenhum deixar isso na mão da controladoria, então a gente acha alternativas. Por exemplo, os estagiários sobem todos os documentos, deixam tudo pronto, o advogado passa revisando e assinando. Mas, pelo menos, já economizou todo aquele tempo dele. Então, cada caso é muito diferente. Mas você tem toda a razão. Se não tem o engajamento dos sócios, ele nem pessoalmente precisa atuar na controladoria, mas ele tem que dar o aval, sabe? Tem que falar, olha, a partir de agora, essa é a forma de trabalho do escritório. Para que justamente isso comece a entrar na cultura mesmo organizacional. O sócio do escritório, ele tem que se preocupar com a técnica? Tem. Mas ele tem tantas outras coisas para fazer. É um negócio que ele tem que gerir, né? Então, ele tem que se ocupar do marketing, ele tem que se ocupar das finanças, ele tem que se ocupar da administração, tem que se ocupar de tudo. Porque se ele só ficar peticionando, ou todos os sócios só ficarem peticionando, o escritório não anda. Hoje em dia, não. Se não tem mais uma. Essa é a questão que eu sempre. É uma tecla que eu sempre bato, né, Dani? Que é a questão de que existem tantas coisas por trás da advocacia enquanto negócio, do empreendedorismo, e, infelizmente, eu até conversei já fortemente com o Felipe Chiarello, que é da CAPES, que a gente já passou da hora de nós começarmos a pensar em uma evolução do ensino jurídico, no preparo dessas pessoas, que a gente percebe. Eu entrei no mercado da advocacia há 26 anos, que era muito diferente do que é agora. Hoje, ele sai da faculdade, estudou o mesmo curso que eu fiz há 26 anos, basicamente, com algumas atualizações de matérias, né, da área jurídica, e nada disso, nada mais. Só que os escritórios de advocacia, isso não acontecia, ele está passando para a mesma estatística das empresas, que em 2 anos o empresário não consegue, porque ele não tem também nenhum apoio, não tem nenhuma base. Você falou no começo que primeiro recebe a promoção para depois aprender o que tem que ser feito, né? E o empresário é a mesma coisa, o advogado acaba sendo a mesma coisa, e honestamente a gente precisa mexer nisso. E você tocou num ponto que eu achei espetacular. O advogado, o dono do escritório, ele não precisa ser o controller. Onde então? Mas você disse também que o controller precisa ser um advogado que já tenha uma experiência de gestão. Onde encontrar então um profissional com essas características, Dani? Olha, até é possível que o controller não seja advogado, mas não é aconselhável, tá? Em alguns casos, um bacharel que já tenha bastante experiência, dependendo do tamanho do escritório, ou às vezes até um administrador que tenha uma boa bagagem, tipo, trabalhou a vida inteira no escritório, então acaba entendendo o jurídico mais do que os advogados que estão lá, dá para ser controller. Mas você precisa entender do processo, você precisa saber gerenciar as urgências, porque a controladoria, ela funciona para segurar tudo que o advogado, para chegar lá no advogado, o negócio prontinho para ele peticionar. Então, todas as intercorrências aí que às vezes tem no meio do caminho, a controladoria vem segurar. Então, se o controller não tem uma experiência jurídica, não tem uma experiência, um perfil assim mais gerencial, é complicado. Dá para treinar, a gente faz. Normalmente,
as pessoas que atuam na controladoria são aqueles advogados que gostam mais da parte administrativa, da parte de organização, análise de dados, análise de indicadores. Tem vários cursos no mercado, tem cursos da Samantha Albini, tem cursos do Fabiano Marchiolato, eu mesma dou cursos de controladoria, dou mentoria. Quando a gente implanta, quando eu entro numa consultoria para implantar a controladoria no escritório, já de quebra a gente já treina o controller, já normalmente tenho que selecionar alguém e treinar durante essa jornada, porque realmente tem pouquíssimos profissionais no mercado com essa expertise. Normalmente eu acabo encontrando profissionais que têm um perfil e aí eu vou treinando. Legal, legal que você tem esse olhar, né? Porque senão o trabalho que você desenvolve junto aos escritórios de implantação dessa controladoria, ele acaba não funcionando direito, né? Porque ele não tem segmento, né? E é muito frustrante para quem contrata esse tipo de assistência, vamos dizer assim, e para você também, porque você quer ver esse processo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Depois que eu tenho assim, no meu curso, na minha mentoria, eu fico muito frustrado quando o aluno não consegue também. Ele compra, não faz, não implementa o que a gente está querendo que ele implemente, e isso é extremamente frustrante para nós, né? Muito, muito. E aí me veio uma. Eu gosto de ver o negócio ali prontinho funcionando. É um trabalho que a gente faz e quando eu saio do escritório, é tipo a Super Nani, né? Entra, sai, aí deixa eles lá, que eles vão conseguir terminar de criar. Dificilmente. Legal. Às vezes eles chamam para alguma manutenção, para algum cliente novo muito grande que vai entrar, então eles sentem uma certa insegurança. Mas aí é coisa que 1, 2 horinhas você resolve, porque eles têm sim condições de continuar o caminho. Os fluxos da controladoria, eles têm que ser constantemente revisitados, revisados, porque do mesmo jeito que as coisas mudam, o fluxo da controladoria tem que acompanhar. Veja, antigamente não tinha processo eletrônico, depois tinha. Antigamente não tinha robôs de automação, hoje tem. A inteligência artificial está vindo aí, empurrando a gente. Então, o controller tem que ter sempre esse olhar nas novas tecnologias, o que é bom, o que não é, o que vai funcionar, o que não. E a controladoria vai andando de acordo com esses primeiros ensinamentos que a gente deixa. Acho que é muito importante essa experiência do controller para poder acompanhar essa evolução, né? E tendo aquele processo de melhoria contínua, né, desses processos e ajustando. E se ele não tiver uma cancha, se ele não for experiente, ele provavelmente ele consegue manter os processos que você implementou, mas talvez ele não consiga ter esse olhar de atualizar esses processos de acordo com a necessidade do escritório. Ô Dani, eu tenho 2 perguntas para te fazer nesse sentido. Você tem alguma estatística de quanto uma implementação de uma controladoria pode economizar em termos de tempo do advogado, por exemplo? Do advogado principal? Quando a controladoria está funcionando totalmente, ela economiza 100% do tempo do advogado tranquilamente. Você dobra a capacidade produtiva dele. Que incrível, isso de acordo, né? Com vários números que a gente tem, vários cases que mostram que é outro nível assim, de advocacia. E, segundo a sua experiência, qual é o tamanho do escritório que começa a precisar? Claro, porque a gente, honestamente, aquele advogado que está sozinho e tem um fluxo pequeno, talvez ele não precise de tantas coisas, embora ele precise implementar processos que talvez ele não saiba, né?
que você, em relação a isso, tamanho interfere para esse tipo, o tamanho do escritório, o eu empresário, ou aquele escritório que tem 100 advogados ou 100 profissionais, tem muita diferença? Tem diferença no tamanho da controladoria e dependendo da área técnica, quais as que a controladoria pode ajudar. Por exemplo, se for um escritório totalmente consultivo, a controladoria não vai ajudar tanto na parte de automação de processos, porque não tem, né? Os advogados fazem os pareceres, mas auxilia muito no controle de horas, no controle de fila de consultoria, para que você não passe um cliente na frente do outro, na alimentação do software de gestão, para que você consiga ter estatísticas, dados e maior controle no escritório. O contencioso, ele já enxerga mais rapidamente esse reflexo, porque justamente ele tem muitas burocracias para lidar. E a controladoria, de pronto, já puxa tudo isso. O tamanho do escritório não faz tanta diferença. Faz somente no tamanho mesmo. Porque o que acontece? Mesmo para aquele advogado sozinho, ele não precisa ter um controller, claro, porque às vezes ele quer advogar sozinho, ele não quer fazer um escritório, ele quer ter aquela advocacia autônoma. Mas os conceitos de controladoria é bom ele saber. Então, eu gosto de dizer que é meio que assim, que ele seja metade do dia técnico, metade do dia controller. Porque ele vai conseguir gerenciar melhor o tempo dele. Porque senão, o que acontece no dia a dia do advogado autônomo? De manhã ele acorda e ele começa a ver a publicação. Aí ele vê um prazo urgente, aí ele para e vai fazer o prazo. Aí ele volta para terminar de ver a publicação. Aí ele vai para o protocolo prazo urgente. Aí ele volta e lembra que tem que recolher aquela guia. Então ele fica num vai e volta, num loop de coisas. Se ele assume, por exemplo, papéis diferentes, ele consegue gerenciar melhor o tempo dele. Por exemplo, 2 dias por semana eu vou fazer o relacionamento com o cliente, então eu tenho que deixar minha agenda limpa. Na parte da manhã eu vou fazer as minhas publicações, os meus protocolos. E aí eu tenho o período da tarde, por exemplo, para atuar com a parte técnica propriamente dita, escrever e tudo mais. Então ele consegue gerenciar o tempo se ele pelo menos tiver os conceitos da controladoria. E aí, conforme o negócio vai crescendo, ele vai vendo onde investir primeiro. E aí usa a técnica Pomodoro, né? Vai se trocando, que deve ajudar bastante, né, né Dani? E Ajuda desliga o WhatsApp, né? bastante. E desliga o WhatsApp, né? Total, desliga o WhatsApp, desliga o e-mail, desliga... Tem alguns aplicativos que fazem um monitoramento, se você está perdendo tempo, se está olhando coisas que você não devia, até soa um alarme, assim, uma coisa meio espiã de você, mas ajuda muito. Quem tem dificuldade em manter o foco ajuda muito. É evidente que se você tem um foco no relacionamento com o cliente, o WhatsApp ele tem que estar ligado, porque qualquer coisa pode ser, né? Embora você tenha que montar uma estratégia de relacionamento, como você falou há pouco, né? E aí um cliente não pode interferir na estratégia que você adotou, né? Porque se você for sozinho e você só fizer o relacionamento com o cliente, quem vai fazer os prazos? Quem vai cuidar do caso do cliente que você pegou? Pois é. E aí eu estou falando mesmo de uma hipótese de um escritório que consiga, que seja possível os sócios, ou tem que tenha um advogado controller ou um gerente, se subdividir aí. E eu acho que muitas sociedades funcionam bem quando os sócios entendem o papel de cada um, né? Você ajuda nisso também, Dani? Sim, sim. A gente, quando eu entro na parte de gestão de pessoas, aí eu trabalho com as sociedades, com os sócios, papel de cada sócio, a complementação entre eles, e aí toda a questão burocrática de sociedade também, mas eu acho que mais que os sócios, até cada pessoa da equipe tem que entender bem o seu papel. Porque acontece muito de eu entrar num escritório e naquele diagnóstico inicial, os advogados sócios me falam: então, porque a equipe não está fazendo o que eu acho que devia fazer. Falta isso, falta isso, falta isso, falta isso. Aí eu vou, converso com a equipe.
eu faço tudo o que ele quer para que ele possa, por exemplo, fazer a prospecção com o cliente. E o sócio me falou que ele queria que os advogados fizessem a prospecção do cliente. O que é isso, se não um problema de comunicação, um problema de falta de definição de papéis? Não é? As pessoas têm que saber o que se espera delas para que elas possam desenvolver. Inclusive, isso é sócios. Tão... Acho que principalmente os sócios, né? Sabe que eu atuei no escritório já? Todos precisam. Eu atuei no escritório já que os sócios eram casados, né? Então, na cabeça deles era muito clara a divisão. A esposa era a parte mais técnica e o marido era toda a parte administrativa e tal do escritório. Só que a esposa também tinha todas as tarefas da casa dela, que ela não deixava na casa dela, ela trazia para o escritório, e o marido, por sua vez, acabava dando outras tarefas para elas, que normalmente na casa ele dava. Então, se tiver que trocar as cortinas do escritório, ele já passava para a mulher, e tiver que arrumar a decoração, já passava para a mulher. Então, ela nem conseguia produzir tecnicamente, nem conseguia atender todas essas demandas, uma mistura de tempo, sem foco. E o marido também ficava frustrado, falava, poxa vida, eu assumo toda a parte administrativa e ela não dá o suporte técnico necessário. E o que era isso? Falta de definição de papéis. A partir do momento que a gente resolveu isso e trabalhou o processo decisório de como que as grandes decisões iam poder ser tomadas e se era necessário uma votação ou não teve mais briga. Melhoramos em casa, melhoramos no escritório. Mas isso Nós atuamos no conjunto a uma empresa, com uma consultoria também, e ficou claro para nós que era uma empresa familiar com um número razoável de empregados, e aí era uma questão mesmo de não terem papéis mapeados, tudo misturado, e não terem fluxo de trabalho definido para a equipe técnica. Isso. Para a equipe técnica. Aí fica todo mundo esperando alguém mandar, né? Nossa, é super confuso. E aí eles tinham uma coisa muito, que era bastante perigosa, que tinha mais de um líder para cada equipe, e cada líder adotava posturas diferentes para problemas iguais. Então você imagina a confusão na cabeça da pessoa da equipe. Basicamente, é um problema isso. Um problema de controladoria total, né? Problema de gestão absoluto. É um problema de gestão total. Assim, precisa ter um sócio que dê um norte. Eu atuei também com um escritório que tinham 3 sócios e os 3 eram prospectores, então eles não ficavam no escritório. E aí cada um lidava com a sua equipe do jeito que achava, e o WhatsApp e tal, todo mundo era super dinâmico ali, só que na hora da decisão do todo, não tinha uma unicidade. Então, chegar eram 3 escritórios em um. De feriado, ninguém sabia se vai emendar ou não. Eram 3 escritórios em um. Total. Deixa eu te perguntar. Né? Não, assim, isso eu gostaria muito que os nossos live espectadores, que são da área jurídica, não entendam isso como uma crítica ou uma cobrança. Muito pelo contrário. Porque todo mundo passa por isso. Todo mundo. E quanto antes enxergarmos esta necessidade, tanto melhor. Não vai ser só o desempenho do escritório, vai ser a sua vida mesmo. O problema de gestão de tempo é um problema assim que pega 90% da população mundial. Quanto mais advogados, assim, não vejo um advogado que fala, não, eu tenho todo o meu tempo super esquematizado. É muito raro, muito raro. Normalmente, dificuldade com a gestão de tempo, dificuldade com os fluxos de tarefa. É normal o advogado estar sempre apagando incêndio, saindo correndo. Isso não é saudável, né, Eduardo? A gente precisa ter um tempo, e eu acho que
até essa questão de pandemia que obrigou os donos de escritório a irem para casa e parar um pouco, refletir. Conforme você consegue ter um negócio, entender que seu escritório não é mais você sentadinho na sua mesa peticionando, você é um negócio, você consegue já começar a ter outro olhar sobre isso. Você começa a trabalhar o relacionamento com o cliente, porque é tão mais difícil você manter um cliente do que ficar prospectando novos clientinhos ali. É tão difícil você fidelizar. Mas quando você fideliza, você não perde mais. Muito mais barato. Ele confia em você. Muito mais barato. Você já fez 50% do processo de prospecção com ele. Você não precisa mais adquirir a confiança desse cliente. Ele já é teu cliente. Exatamente. Claro. Na semana passada... Muitos escritórios... Pode falar. Muitos escritórios, às vezes, eles estão tão preocupados em conseguir novos clientes que esquecem desses clientes que eles têm na base, que podem oferecer novos negócios para esses clientes. Na controladoria, a gente costuma fazer indicadores para mostrar que tipo de estratégias novas você pode oferecer para determinados clientes e que tipo de trabalho diferente um cliente pode estar precisando e você está perdendo tempo ali de oferecer. Então, legal. Isso é muito bacana. Você entrou num ponto-chave, então, que eu ia perguntar. Então, como é que dentro da controladoria se trabalha, se pode trabalhar com estratégias novas? Exatamente através dos indicadores. Então, a controladoria, ela vai fazer com que os dados do seu sistema sejam confiáveis. Então, você atua com estratégias na hora de avaliar o seu negócio, em primeiro lugar, como escritório. Então, você começa a olhar a produtividade dos seus advogados, e não para achar que alguém é devagar ou é muito rápido e tal, para medir mesmo melhoria de fluxo, treinamentos e tudo mais. Você começa a avaliar quanto tempo um processo fica na sua base, quais as formas talvez que seriam melhores para você lidar com determinados tipos de processo. Então, por exemplo, às vezes você tem processos que envolvem dinheiro, que envolvem cobrança, que ficam anos ali na base parados. De repente, você consegue organizar uma estratégia de acordo, você consegue organizar uma estratégia para tentar mudar o posicionamento do judiciário. Tudo isso você consegue enxergar porque a controladoria te traz relatórios em lote de informações. Então, é o que a gente chama de business intelligence, né? O que os dados vêm me mostrar? Eles vêm me mostrar que se um processo ficar na minha base, por exemplo, mais de 3 anos, eu estou perdendo dinheiro pela precificação que eu coloquei. Então, eu tenho que rever a minha forma de precificar meus honorários. O meu cliente... Maravilhoso, isso é maravilhoso. É um gap gigante esse, né? Esse é um gap gigante, total, né? Os escritórios têm muito problema para precificar honorários. Já vi escritórios desistindo de carteiras enormes, porque quando vai colocar na ponta do lápis essas informações, verifica que vai, na verdade, pagar para trabalhar. Vai inchar a estrutura e não vai ter a rentabilidade que esperava. E aí a gente tem que entrar com ou robôs de automação, alguma forma de agilizar esses processos, ou a gente tem que desistir do cliente. Mas os escritórios normalmente acabam trabalhando ali naquele dia a dia, sem esses números, não conseguem sequer pensar que está perdendo dinheiro. Isso não existe na cabeça deles. Eles acham que estão ganhando, porque o dinheiro está entrando na conta, mas não está vendo o que está gastando. E para ajudar os clientes também. Às vezes você observa por um indicador qualquer que o seu cliente está tendo um problema em determinada região ou por determinado tipo de ação. Vamos supor trabalhista, por exemplo. Então tem algum tipo de pedido trabalhista que o cliente sempre perde. E aí você observa isso pela análise dos dados. O que você faz como um bom escritório que quer fidelizar seu cliente, mostrar como você é ótimo? Você chega para o cliente, chama ele para uma reunião
mostra os dados para ele, oferece uma consultoria preventiva para isso nunca mais acontecer. Você Uma ganha solução. outro trabalho Uma solução. e você fideliza o cliente. Isso é... O que mais que você lembra? Que é muita coisa, né? Depois que a gente começa a trabalhar com os indicadores, é meio viciante. Tudo você quer analisar de dados para você ver uma forma nova de trabalhar. Dados, eu não sou o cara dos dados aqui, é sempre a minha esposa, a Sabrina, que está atenta a isso. Tem muitas coisas que ela tem um olhar tão aguçado, ela é engenheira de formação, né? E acho que isso ajuda. Ela não é exatamente uma pessoa de exatas, mas o fato dela ter tido esta formação própria voltada para análise de dados facilitou muito, muito, muito. E é esse olhar que a gente tem que ter em todos os lados do nosso negócio da advocacia, né? Aí você comentou comigo uma questão voltada para inovações tecnológicas. A controladora, porque hoje está todo mundo querendo, está sempre à frente, né, das inovações tecnológicas. Muitos advogados eram um pouco refratários, mas veio a pandemia, não teve muito jeito. Ele teve que se adaptar e teve uns que até, opa, olha que legal isso. Como que a controladoria pode contribuir em relação a isso, Dani? Na verdade, quem tinha controladoria antes da pandemia conseguiu ter uma passagem para o home office muito mais tranquila. Principalmente porque tinha fluxos de trabalho, né? Então, e muito provavelmente tinha todas as informações em software de gestão. E aí, você só precisa verificar se o software é web ou não, para poder dar algum tipo de acesso. Mas mesmo os que não são web, você consegue dar acesso remoto, né? Uhum. E aí, você já tem essa cultura, por isso que eu falo que é muito cultura organizacional. Você já tem essa cultura de avaliar a produtividade. Então, não tem aquele receio que muitas pessoas têm que o funcionário ou colaborador em casa não vai trabalhar. Isso não existe, porque você está vendo a entrega, você está vendo a produtividade. Então, se ele não trabalhar, você vai ver também. Agora, se ele vai trabalhar de manhã, de tarde, de noite, desde que não falte as reuniões, tá tudo bem. Eu acho que esse é o novo olhar que a gente vai... Eu tive muitos clientes e é muito uma questão assim, pessoal mesmo deles, que decidiram por não voltar mais, vai ficar no híbrido. Eu tenho um cliente muito curioso, ele estava lá na Faria Lima, quando eu comecei a consultoria com eles estavam já comprando mais meio andar. Não, porque a gente vai ampliar aqui e tal. Eu falava, mas por que vocês não experimentam, né? Que eles tinham alguns advogados que trabalhavam às vezes em casa e tal. Por que vocês não experimentam híbrido? Ah, não, acho que não dá certo. Veio a pandemia, não mais abriram meio andar, como fecharam meio andar, colocaram híbrido para todo mundo e agora eles estão começando a voltar aos poucos. Tem a controladoria funcionando, estão tudo super tranquilos com relação à produtividade, acham que as pessoas estão trabalhando melhor mesmo, porque a maioria dos advogados para chegar lá no meio da Faria Lima demorava 1 hora e meia no trânsito, o que era gasto também para os... E tem outros clientes que são mais de interior, tal, que não, preferem ir para o escritório. Mesmo tendo a controladoria, os fluxos de trabalho, preferem ir no escritório. Mas assumem que, eventualmente, se alguém quiser ficar em casa, eles podem achar que é ok. Tá tudo bem. Com esse olhar mais, com esse retrato, esse raio-x, vamos dizer, que a controladoria promove para o escritório, a tomada de decisão ela fica muito mais assertiva, né? E aí, deixa eu te perguntar uma coisa, Dani. Você comentou de uma maneira de possibilidade de fidelização de clientes através desses números, né? Você enxergar, por exemplo,
um problema recorrente que o seu cliente possa ter para atacar, e aí falando, vamos resolver isso e fazer uma nova negociação, fechar um contrato fixo, ou já tem um contrato fixo, você alterar algum, ter um plus a mais nesse contrato. Mas e para atrair novos clientes? Vamos supor então que a recorrência está em alta, eu já estou trabalhando muito bem os meus clientes antigos, e para atrair novos, como que a controladoria pode contribuir com os escritórios? Ela também pode contribuir trazendo dados, e aí esses dados eles podem ser, por exemplo, de teses mais exitosas ou de produtos que estão dando certo na consultoria, mas aí tem que tomar bastante cuidado com os limites que tem de publicidade. Mas numa reunião, de repente abrir para o seu cliente e falar, olha, a gente já estou numa reunião de negociação, de fechamento de contrato, pode ser um fator decisivo falar, olha, a gente tem abertura nesse tipo de caso, a gente tem X% de êxito. Quando a gente não consegue o êxito, a gente ataca com outras estratégias. Às vezes, bancos, por exemplo, eles têm um problema muito sério de passivo acumulado, né? Quando tem muita inadimplência e tal. Então, mostrar, por exemplo, para um banco que tem N tipo de políticas ou uma esteira de negociação de processos de acordo com a idade da dívida, que aí você consegue ter um fluxo bem definido, a negociação disso para que ele não fique muito tempo tendo que ficar lá com o passivo no Banco Central lá guardado, esperando para resolver as dívidas, né? Então você não fica com pendências. Isso é uma forma de mostrar para o seu cliente a sua efetividade, a sua eficácia. Muito legal. E aí, evidentemente, né? Fazer um marketing jurídico, aprender a fazer um networking, marketing jurídico ético, né? Aprender a fazer o networking direitinho, que aí você vai aproveitar muito bem esses números que a controladoria vai produzir. Me parece, pelo que você está me dizendo, que assim, um grande passo para tornar um escritório de advocacia num negócio perene é implementar uma controladoria, né, Dani? É com certeza. Deixar de ser o negócio familiar. Né, deixar de ser um negócio familiar para se tornar um negócio de advocacia, independentemente das pessoas que estão lá, né? Exatamente. Porque, assim, por exemplo, na parte de marketing, a controladoria vai fazer todo o cadastro daqueles prospectos que você está indo visitar e tudo mais. Chega uma hora que você consegue dados, por exemplo, de onde que estão vindo os seus clientes. Então, sabe essas coisas que você vê? Ah, veio do Google, veio do LinkedIn, veio de indicação do fulano, do ciclano, do beltrano. Você consegue organizar esses dados e ver onde você tem que direcionar o seu marketing. E aí, com a controladoria, você tem essa informação bem trabalhada. Eu acho que esse é o grande ponto. A controladoria, ela traz uma profissionalização ali da gestão do seu escritório. Eu acho que é o primeiro passo ali de uma profissionalização. Eu acho que a controladoria e o financeiro, trabalhando juntos ali, você consegue ter mais efetividade nas cobranças, nos reembolsos, no recebimento dos honorários e toda uma organização do trabalho. Então, imagina para um cliente que você traz ali no seu escritório, ou para quem você vai mostrar o seu portfólio, saber que você tem tudo lá organizado, fluxo de trabalho, saber que ele vai ter que mandar uma ação nova para o fulano, para uma chave de e-mail X, que vai adotar todas as providências sem risco de perda de prazo, sem risco de parar na mão de algum advogado. Você consegue ter uma organização melhor do seu time para que o seu cliente consiga falar com qualquer pessoa e ser bem atendido. Então, eu acho que é mesmo um aculturamento de pessoas em prol dessa organização e dessa imputação de dados nos sistemas. Eu acho que muitos advogados ainda têm muita dificuldade de entender isso, porque a planilha de Excel, ela funciona da mesma forma. Muitos relatórios a gente extrai do software, em Excel, inclusive,
para poder montar os nossos indicadores. Mas as planilhas corrompem, as planilhas perdem dados, eu esqueço de alimentar. O software, ele ajuda no seu fluxo de trabalho. E aí, tendo alguém que olhe para isso, para que ele seja padronizado, metrizado, para você conseguir extrair as informações desses dados, porque não basta você ter dados. Você tem que saber o que fazer com eles. Eu acho que essa é a chave. Dani, nós estamos quase acabando, mas eu preciso te fazer uma pergunta. Essa coisa de cadastrar, implementar dados, isso eu acho que ninguém quer fazer. E aí? Imputada, ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer. Como é que você se vira com isso? Isso entra automático, pelo fluxo de trabalho mesmo. Cada pecinha faz a sua parte e o controller é responsável por deixar tudo padronizado. A gente tabela o sistema, tudo. Tem algumas informações que já vêm, por exemplo, as publicações a gente já importa diretamente para o sistema, tudo, para que fique mais fácil, porque ninguém, não é aquela coisa de vamos fazer hoje um mutirão de todo mundo alimentar o sistema. Não pode funcionar assim. Senão você só está perdendo tempo e tendo retrabalho. Tem que ser uma coisa que flua. Exatamente assim. Um fluxo de trabalho, cada um põe a sua pecinha e quando você vê, está construindo uma pirâmide. E aí, todo mundo faz um pouquinho sem todo mundo retrabalho faz um pouquinho. E sem repetição de 3, 4 vezes todo mundo fazendo a mesma coisa, olhando a mesma informação, né? Não. Que é muito comum nos escritórios, né? A gente vê num escritório o sócio do escritório olhando as publicações. Aí o advogado sênior dele olhando as publicações também. Aí passa para o júnior olhar também. Aí quando você vê, tá todo mundo olhando as publicações e um coitado fazendo prato. Você fala, gente, mas por que isso? Para que esse retrabalho? E aí a gente vai organizando para que todo mundo tenha conhecimento sobre, mas não precisa ficar olhando. Sensacional, Dani. E cara, fico muito feliz que tenham pessoas se preocupando com essa organização dos escritórios. Que eu sei de escritórios que contratam administradores para fazer isso, mas foi o que nós conversamos no começo. Não tem uma visão do ambiente de advocacia e às vezes isso causa um conflito. Porque as pessoas que são do meio de advocacia não querem escutar imposições de pessoas que não conhecem os seus processos, como funciona o meio da advocacia. E isso talvez seja muito relevante o que você faz. Parabéns, viu, Dani? Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar um pouquinho aqui com você sobre isso. É um assunto que eu gosto muito, com o qual eu trabalho, então eu sempre gosto de ficar conversando sobre isso para disseminar mesmo esse conhecimento, porque as pessoas não entendem, não sabem o que é. E é uma ferramenta muito poderosa para os escritórios, é muito bacana. Eu estimo que é o primeiro passo de ter um escritório profissionalizado, a gente começar a pensar, mas controladoria, que nome difícil. Não é. É implementar fluxos de trabalho e o papel de cada um dentro do seu ambiente, mesmo que seja um advogado, uma secretária e um estagiário. Só isso. Né, Dani? Já funciona. Então, eu quero te agradecer novamente muito, muito, muito de você ter aceito o nosso convite de participar aqui conosco na nossa live da reciprocidade. Eu não citei o nome de ninguém que passou por aqui, porque a gente está conversando. Agora eu vi a Sheila, obrigado Sheila, Vitor, mas eu quero que você deixe um recado final antes da gente se despedir. Bom, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui.
Quero dizer que eu admiro muito o seu trabalho, acho que super se conecta trabalhar a organização de escritório, trabalhar o relacionamento com o cliente, o marketing, o networking. Acho que tudo isso é visão empresarial daquele advogado que saiu da faculdade sonhando em ter o próprio escritório. Então, é como você falou, os cursos de direito ensinam as leis, mas a gente precisa aprender gestão, a gente precisa aprender a administrar, a gente precisa aprender que o escritório de advocacia tem que ser encarado como um negócio, porque senão ele não sobrevive, é como você falou, está fadado a ser engolido pelos outros, né? Então, tanto se lutou aí pela possibilidade de fazer marketing diferente, né? Que a regulamentação de marketing na advocacia estava tão defasada, mas e agora que tem esse novo provimento? Quantos será que vão se aventurar ou ainda vão ter medo? A gente precisa ter essa visão empresarial para os advogados, para que não temam, avaliem as leis, busquem o conhecimento de outras pessoas no mercado, de colegas, de consultores, que podem ajudar e aí alavancar o seu negócio. Legal. Não tenham vergonha de pedir ajuda. Nunca. E outra coisa, não pensem que a ajuda é cara, porque às vezes ela pode ser gratuita. Aliás, exatamente. Esse é o nosso objetivo aqui hoje, né? Exatamente. Entregar e se conteúdo. Vocês quiserem qualquer outra informação, tiverem dúvida, passa para o Eduardo, ou pode me passar por um direct, danielealves.gestãolegal. Pode me passar o direct. Acompanhem lá meu canal, que eu sempre estou colocando vídeos, fazendo lives também. Quero te ver lá, hein, Eduardo? Ah, só você marcar, estou convidado. Já aceitei, Dani. Já aceitei. Vou te passar a data, então. Ah, eu tô vendo o João Gilson aqui, meu colega lá da aba. Isso aí. Olha, e aí tudo que for possível... Obrigada, viu? Tudo que for possível tiver ao nosso alcance para contribuir com a advocacia... Eu me recuso a aceitar o argumento de que o mercado da advocacia está inchado. Eu me recuso, porque eu honestamente acho que existe espaço para todo mundo, em todas as áreas. Imagina então quem deseja se tornar um advogado controller, o quanto espaço ele não tem por aí, né, Dani? É só ter esse olhar. É sopro para achar gente com experiência. Eu imagino. Por isso que eu te fiz a pergunta, que eu tinha certeza. Aí você tem que chamar o Ale para fazer o recrutamento. Né? É difícil, isso aí, viu? Ó, a Vanessa, que é minha amiga, minha parceira, que é contadora e advogada, tá falando, tá inchado para quem é acomodado, é exatamente isso. Então, eu quero agradecer. Acontece com todas as profissões, né, Eduardo? Assim, há um certo inchaço sempre, mas porque todo mundo quer fazer mais do mesmo, mais a mesma coisa que todo mundo já faz, aí fica inchado. Mas quantas áreas novas surgem todos os dias no direito? Advogado é aquele tipo de profissional que quando tá tudo bem, tem trabalho, quando tá tudo ruim, tem trabalho, quando deu certo, tem trabalho, quando não deu certo, tem trabalho. Então, gente, é só pensar, né? Pensar fora da caixa, ir para cima, que tem espaço, sim. Tem áreas carentes, inclusive. Muitas. Dani, mais uma vez eu te agradeço imensamente. E sabe que estou à disposição também para o que puder contribuir. Eu quero agradecer a todos aqueles que estiveram conosco, que tenham todos uma excelente semana, especialmente você, Dani. É aquele momento que acabamos, né? Não dá para ficar mais do que 1 hora aqui, porque todo mundo também tem agenda super lotada. Então, Dani, mais uma vez agradeço e tchauzinho, pessoal. Um forte abraço aí para todos. Tchau, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.